Então nós vamos iniciar uma série que vai falar sobre o fim de todas as coisas. Um pouco do que nós estamos vivendo, um pouco do que Flávia orou aqui no tempo de intercessão. O tema dessa série é os 4 cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje. Estão prontos? Será que eu vim para o culto certo? Pastor Saulo só está falando de família, de casa, do nada vem um apocalipse no meio aí. Como eu falei, é uma série que já está no meu coração há um tempo, mas eu não sentia, o momento de ministrar. E nós vamos ter 4 mensagens dentro dessa série, falando dos 4 cavaleiros descritos em Apocalipse 6. Vamos falar então ao longo desse mês de consagração. Deus pegou a gente de jeito em março, né? Mês de consagração, nos preparando para uma grande celebração de Páscoa com Deus, crescendo, o ano do discipulado, mas também um mês de falarmos sobre o fim de todas as coisas. E é um tema que gera muita curiosidade em todos nós, é um tema que gera questionamentos, se estamos vivendo um processo, se estamos fazendo parte de uma grande história de Deus com a humanidade, como é que vai terminar tudo isso? Como será o fim de todas as coisas? Não vou esgotar, no sermão nem nessa série, as informações necessárias, mas nós vamos ter uma orientação para o nosso coração se acalmar diante dos tempos que nós estamos vivendo. Muitas foram as narrativas criadas pelos humanos para explicar o fim de todas as coisas. É interessante como isso habita o imaginário humano, Todas as civilizações têm alguma história para explicar que o mundo vai acabar um dia, Hollywood não perde uma oportunidade de fazer um filme apocalíptico, Sempre há isso no imaginário humano, porque eu acredito que isso está imprimido no nosso DNA. Junto com a natureza da carne pecaminosa, nós herdamos, esse senso de que as coisas terão um fim. E como se dará? E aí vem o imaginário, e aí vem narrativas criadas por religiões, narrativas fictícias, mas também existe a narrativa da verdade, que é a palavra. E é nela que nós devemos nos apegar. Deus é a nossa verdade, e é aquilo que precisa ser conhecido, é aquilo que precisa ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Talvez alguns pensem que, por falarmos, do fim dos tempos, seja algo relacionado, será um estudo bíblico unicamente sobre o livro de Apocalipse, Porque a gente associa Apocalipse ao fim de todas as coisas. Mas quando, na verdade, o significado da palavra Apocalipse é revelação. Apocalipse não significa fim das coisas. Apocalipse significa revelação. Descortinar o véu. É Deus revelando, nos dando caminhos de como as coisas se darão nos últimos tempos. Teologicamente, nós dividimos a história da humanidade em alguns momentos, de acordo com a palavra. E nós vivemos um momento chamado de últimos dias. Houve a criação, houve o tempo da aliança com o povo, houve o tempo dos profetas, houve o tempo da igreja primitiva, que nos encaminha para os dias que nós vivemos hoje, que são os últimos dias, de acordo com a palavra. E Deus, em Apocalipse, Ele abre o véu. Através de Jesus, Ele abre o véu e mostra qual é o seu propósito para o seu povo que viverá os últimos dias. Qual é o seu propósito para o seu povo que viverá os últimos tempos? Deus abriu o véu e trouxe a respeito dos seus planos o que Ele gostaria de revelar para a igreja. Mas esse não é um tema que só aparece em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse,
nós temos o Senhor com um plano traçado. Então aquilo que foi orado aqui hoje, aquilo que Esdras já ministrou, Deus tem o controle de todas as coisas. Antes da humanidade pecar, Jesus já tinha sido provisionado, Jesus já tinha ido para a cruz, Jesus já tinha pago o preço de um pecado que ainda não havia sido cometido. Por quê? Porque Deus já sabe o fim de todas as coisas. E já determinou o fim de todas as coisas. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos dedicar nessa série de mensagens. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Fiz questão de não colocar o texto nesse momento para você abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia, tome nota, marque, faça do seu jeito, de forma digital ou no papel, mas vamos juntos nessa caminhada. Apocalipse 6, a partir do verso 1. Amém, igreja? Encontraram? O último livro da Bíblia é mais fácil de achar, né? Quando a gente joga um Miqueias, assim, ficam tudo as folhas passando de um lado para o outro. Mas vamos lá. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer em voz de trovão: venha. Olhei e adiante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e adiante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, ou o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças pela tua presença nesse lugar. Nós já fomos ministrados, Senhor, enquanto ofertávamos a Ti o nosso coração, a nossa adoração, por meio de palavras, ofertas, recursos e orações. A Tua presença já aqueceu os nossos corações. E a minha oração é que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Que o Senhor traga a luz necessária para cada um, para que possamos sair desse lugar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Então, este é o cenário de uma visão que o apóstolo João recebeu enquanto estava isolado na ilha de Patmos, não por vontade própria, mas ele estava ali preso, exilado, né, para viver sozinho naquela ilha. Ele recebeu revelação. Ele recebeu um descortinar do que seriam os últimos dias. E é importante nós entendermos que toda a Bíblia, e em especial o livro de Apocalipse, está cheio de figuras de linguagem. Está cheio de símbolos visuais que não necessariamente são revelados de forma literal, mas são símbolos que representam profeticamente a vontade soberana de Deus. E com base em todo o texto bíblico e com base em tudo que a palavra nos revela, nós vamos pedindo discernimento ao Espírito para discernirmos cada uma dessas figuras de linguagem. Desde o tempo que Jesus pregava com parábolas, né?
nós já precisávamos fazer esse exercício para interpretar as parábolas de Jesus. E assim é com toda a Bíblia. Mas nós não fazemos interpretações loucas e irresponsáveis a partir do nosso achismo. Nós fazemos interpretações a partir da própria palavra. O que a palavra nos dá de sinal que comunica com esta revelação que João trouxe. E a partir dessas conexões nós vamos fazendo interpretações, a partir da nossa leitura da história da igreja, do povo de Deus e do cenário que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, verso 6. Jesus, em um forte sermão, declarou: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Aleluia, eu gosto muito dessa frase. Não tenham medo. Você pode dizer isso? Não tenham medo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e ministre: não tenha medo. Não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu ri muito com uma pastora que fez, a galera tá publicando as respostas ao que os líderes, né, de nações estão fazendo nesse tempo, e ao líder da nossa nação também. E uma pastora colocou lá: está convocando o povo para a guerra? Se preocupe não, que a gente já estava esperando, viu? Essa parte da história a gente já conhece. Não é surpresa, a gente está orando, pedindo por misericórdia, mas a gente está pronto, ó. A espada na mão, a Bíblia, um azeite na outra, e vamos para cima, né? De forma bem humorada, mas ela traz uma verdade. Que povo é esse que canta Maranata e que se desestabiliza diante dos sinais da vinda do Cordeiro? Ano do discipulado, gerando filhos maduros. A igreja que canta Maranata, que quer dizer: aí vem o Senhor Jesus. Aí vem o Senhor Jesus. É a igreja que conhece os passos em que seu noivo vai chegar. Não há promessas de que Jesus virá depois de tempos de tamanha bonança e prosperidade na terra. Você leu esses sinais em algum momento? Se você quiser uma linguagem mais clara, esse sermão de Jesus, de Mateus capítulo 24, fala sobre o fim dos tempos. Capítulo dedicado ao fim dos tempos. Eu peguei só o verso 6. Mas ele nos garante: não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. É necessário que o cenário fique difícil a olhos humanos. É necessário. Existem várias linhas teológicas com relação à grande tribulação, né? Há igrejas, há linhas teológicas que acreditam que a igreja será levada por Jesus antes da grande tribulação. Eu estou nesse time, tá, gente? Eu não quero ficar aqui para ver isso, não. Há linhas teológicas que acreditam que a igreja vai ser levada no meio da grande tribulação, e há linhas que dizem que a igreja vai ser levada depois da grande tribulação. Deixa eles pagarem para ver. Senhor, leva logo, né? Para não ter que lidar com uma hora. Leva logo. Brincadeira, gente. Mas independente se vai antes, no meio ou depois, a palavra é: não tenham medo, porque seremos cuidados até o fim. E é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, nós veremos muita coisa. Por mais que tenhamos fé que não sofreremos o nível mais duro da grande tribulação que antecede a vinda de Jesus, nós veremos muita coisa. Muita coisa. E esses 4 cavaleiros do Apocalipse trazem uma revelação nesse contexto, que eu não sei vocês, mas eu já vejo tudo que está ali, né? Mas eles trazem uma revelação de como será esse cenário da sociedade como um todo, falando de mundo, né? Um mundo em que cada vez mais estará se afastando de Deus. Eu falo mundo fora, não a igreja.
O mundo cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais se afastando do seu Criador, cada vez mais voltado para o seu próprio prazer, cada vez mais voltado para se render às seduções dessa terra, cada vez mais se deturpando ao longo do tempo. O texto que acabamos de ler sobre Jesus é um sermão profético, como eu falei, do próprio Jesus, falando sobre o fim dos tempos. Como eu disse, não é um tema só de Apocalipse. E no Novo Testamento existe uma pesquisa, uma estatística que diz que a cada 25 versículos, nós sempre vamos encontrar um que fala sobre a volta de Jesus. A cada 25 versículos que você lê no Novo Testamento, você encontrará um que aponte para a volta de Jesus, para o Maranata. Então não podemos ser imaturos com relação a esse tema. Os selos, as visões proféticas, toda a simbologia do livro de Apocalipse, junto com os 4 cavaleiros e seus cavalos, trazem revelações sobre a realidade desse mundo que antecede a volta de Jesus e, consequentemente, o arrebatamento da igreja, que é o momento que antecede a boda do Cordeiro, que é o encontro da igreja, a noiva de Jesus, com o seu noivo e com o seu amado. Apocalipse 1:3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Tiago 5:8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Mas próxima como, pastor? Próxima ao longo da história da humanidade. O tempo para o Senhor não é o mesmo do nosso relógio. Nesse tempo, quando essa palavra foi declarada, estava muito mais próxima do que os tempos de Moisés. Vocês creem nisso, né? Então a gente tem visto as pessoas cada vez mais se dedicando a questões do mundo, se comprometendo com o mundo, e vamos percebendo, consequentemente, cada vez mais uma decadência moral do ser humano. Mas o pecado sempre não existiu, o ser humano sempre não teve um lado imoral, sim, mas nós estamos vivendo agora uma cultura de normalização da decadência. O que é feio já não é mais feio, o que é caos já não é mais caos, tudo é tolerado, tudo é possível. O teólogo Agostinho falava: quanto mais distante de Deus, mais deformado eu sou. Quanto mais distante de Deus, mais deformado eu sou. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais perto de Deus, mais aperfeiçoado eu sou. Aperfeiçoado em quê? A voltar à imagem que Ele planejou de nós seres humanos, sua imagem e semelhança. Quanto mais distante, que é o que a nossa sociedade está vivendo, caminhando com passos largos para ficar cada vez mais distante do Senhor, mais moralmente defeituosos nos tornamos, mais aquém da potencialidade do que Deus colocou em nós vivemos, mais distorcido do que Deus nos fez para ser, nós nos tornamos. Então, precisamos entender que é preciso discernir o mundo que está à nossa volta de forma espiritual. Amém, igreja? Repita isso comigo: tudo se discerne espiritualmente. Se você crê que existe um Deus, se você crê que há um fôlego de vida em você que foi soprado por Ele, você precisa entender que tudo se discerne espiritualmente. Precisamos ter o viés da palavra para analisar o que está à nossa volta. Então nós vamos dividir essa série de acordo com os 4 cavaleiros apresentados nesse texto, analisando não exatamente ou profundamente como se dará, né, na nossa realidade cada uma dessas profecias ou desses símbolos proféticos, mas mais do que isso, como nós, como igreja, devemos nos portar diante dessa realidade que poderemos enfrentar, de lidar com esses cavaleiros liberados no nosso mundo. No livro de Apocalipse há uma sequência do que Deus quer nos mostrar. A primeira palavra do capítulo 1 é revelação. Revelação de Jesus Cristo. E está lá que é o próprio Jesus que está abrindo a cortina para João.
É o próprio Jesus que está revelando para João, abrindo o véu, mostrando aquilo que ele quer, aquilo que vai se desenrolar nos últimos tempos. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos um texto destinado a revelar a estrutura do trono do Pai, diante do qual um dia todos nós estaremos lá prostrados em adoração. Em Apocalipse 5, nós vemos a apresentação do Cordeiro. O Cordeiro de Deus como o único que é capaz e digno de abrir os selos. Que selos, pastor? Nessa revelação foi visto um pergaminho selado com 7 selos. E havia uma angústia em João ao ver aquela situação, porque ninguém conseguia nem era digno de abrir aqueles selos. E no capítulo 5 a palavra revela que só há um que tem autoridade e que é digno de abrir os selos daquele pergaminho sagrado. E em Apocalipse 6, o Cordeiro começa a abrir os selos. O Cordeiro começa a revelar o que cada selo significa naquela visão profética. E vai havendo uma sequência, nós lemos aí até o 4º selo, mas vai ter o 5º, o 6º, e isso vai até Apocalipse 8. Vamos ler mais uma vez o verso 1 e 2, que é o tema da mensagem de hoje. O cavaleiro que vem no cavalo branco. Hoje nós vamos ver que é tempo de profetizar a verdade de Deus diante das mentiras de Satanás. Porque, vamos para o texto. Vamos para o texto primeiro. Vamos ler de novo o verso 1 e 2. Porque eu ouvi enquanto eu lia um aleluia e um glória a Deus assim de fundo. E a gente precisa entender melhor o texto antes de liberar algumas palavras. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Naturalmente, a sua cabeça pode fazer a imagem de Jesus aí, sim ou não? Porque ele é o cavaleiro que vem no cavalo branco. Mas os 4 cavaleiros do Apocalipse não estão falando de Jesus. O cavaleiro branco representa uma falsa vitória. Uma falsa sensação de que nós estamos bem. Estamos conseguindo. Como eu já falei, o livro é cheio de figuras de linguagem, precisamos prestar atenção em símbolos que a palavra já nos traz e nos reforça. Cavalo na palavra significa força. Não confie em carros e cavalos. Significa força. O branco é uma cor que representa religião. É um espírito que vai vir conduzindo na área da religião. É o famoso anticristo. Parece Cristo, mas não é. Parece Cristo, tem cor de Cristo, vem com os mesmos símbolos de Cristo. Alcança o coração das pessoas no âmbito religioso, mas não é. Porque se você analisar direitinho o texto que nós lemos, diz que uma coroa foi dada. Diz que ele cavalgava como vencedor. E diz que ele está determinado a vencer. Eu não sei o seu, mas o meu Cristo já venceu. Então, os outros símbolos, arco, significa alcance de governo, uma representação de governo. E coroa significa que foi recebido uma autoridade política. É um governo, então são sinais muito fortes. Uma religião que se manifesta também na área política. Ou um governo político que tem forte ligação com o sistema religioso. É o cavaleiro próprio do anticristo. Cristo significa ungido por Deus. Anticristo é aquele que é contra o ungido por Deus. E nós temos uma relação com esse cavaleiro lá em Ezequiel 39.
No livro de Ezequiel 39, você vai encontrar uma profecia, a palavra do Senhor contra Gog, dizendo que o Senhor removerá do cavaleiro o arco da sua mão esquerda e derrubará as flechas da sua mão direita. Então, mesmo que haja uma profecia de que vem um cavaleiro num cavalo branco, que tentará enganar todo o povo, que tentará governar de forma política e infiltrado na religião, nós precisamos entender que já há uma profecia de que ele será derrubado pelo verdadeiro Cristo. Por isso que Jesus diz: não tenham medo. Não tenham medo. Vamos agora para Apocalipse 19, só para você entender como é diferente quando Jesus é apresentado. Há um verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Apocalipse 19, os versos 11 e 16, nos apresentam: vi o céu aberto. Apocalipse 19, verso 11. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. No verso 16 diz: em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. Ele não recebeu uma coroa, porque ele já tem uma coroa. Ele não cavalga como vencedor, porque ele já venceu. Ele não está determinado a vencer, porque ele é vencedor. E nele nós somos mais do que vencedores, porque já sabemos o final da história. Aleluia. Ele é revestido de poder. Pastor, como é que a gente vai discernir isso? Como é que a gente vai saber se estamos sendo enganados por um anticristo? Queridos, não sejam enganados por performance, demonstração de poder. Quando a palavra revela que Jesus em sua glória será revelado e manifesto, não haverá dúvidas. Ele chega e ele é. Ele chega e todos se dobram. Então, muito cuidado, porque o que vem de Deus não é um poder performático, não é um poder que seduz, não é uma performance. O que vem do Senhor é caráter. O que vem do Senhor é vida reta com a palavra. O que vem do Senhor é santidade. Ele é revestido de autoridade e poder. E vivemos num tempo de dores de parto, né? Como está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3 e 4, dizem: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou Lucas 21, versos 6 e 7 também diz: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? O texto nos traz duas perguntas muito importantes para serem feitas aqui. Quando? Quanto tempo nós temos? Após quais sinais, se sucederem, vão acontecer tais profecias? E a resposta é uma só: não sabemos. Não sabemos. Então, como igreja, qual é a nossa missão? Discernir. Como filhos maduros, a nossa missão é discernir. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos dá a luz necessária para darmos o próximo passo. Há pessoas que vivem querendo fazer seminários sobre escatologia para entender o fim dos tempos, mas ainda não se dobraram para vencer seus pecados morais. Por alguma razão, o Senhor não nos deixou detalhes sobre tais profecias. Porque o desejo do Senhor é que o processo que nós temos que passar nessa terra nos transforme cada vez mais a sua imagem e semelhança, para estarmos prontos de acordo com o seu propósito para o grande dia em que nós o encontraremos face a face.
Então, discernir, queridos, é compreender espiritualmente aquilo que está à nossa volta. É ter um olhar espiritual daquilo que acontece à nossa volta, daquilo que você consome, daquilo que você assiste, das notícias. É não se mover no efeito manada, do desespero, da autojustiça, de querer, fazer as coisas do seu jeito, responder rapidamente, mas é ter um espírito que busca discernimento. Espera aí, o que está acontecendo aqui nesse cenário? É pedir ao Senhor cada vez mais, igreja: Pai, me dá olhos espirituais para ver, me dá ouvidos espirituais para ouvir e me dá uma mente espiritual para compreender tudo o que está acontecendo à nossa volta. Aqui na revelação dos selos, quando você for lendo o Apocalipse, você vai vendo que há uma progressão do juízo de Deus acontecendo. Há pastores, há igrejas que não gostam de falar de que o nosso Deus também se ira. O pecado é a motivação, a maior motivação da ira do Senhor. O pecado é errar o alvo. O pecado é você ser criado para uma coisa e ir totalmente para outro lado. Errar esse alvo. Porque Deus sabe o quanto custou te criar. Os sonhos que Ele teve para a sua vida. Então nós temos um Deus que é amor, um Deus que é generoso, um Deus que é paz, um Deus que é bondade, que é misericórdia. Mas temos um Deus que tem uma ira. Que a solução para essa ira já foi providenciada em Cristo Jesus. Não quer ser alvo da ira de Deus? Viva no caminho, na verdade e na vida. Porque em algum momento a ira do Senhor chega. O salário do pecado é a morte. Essa parte vocês sabem, graças a Deus. O salário do pecado é a morte, isso é ira. Vai ter que pagar, vai ter um preço, mas quando estamos em Cristo, esse preço foi pago. Quando estamos em Cristo, não há saldo devedor. Quando estamos em Cristo, não há nome negativo, foi tudo zerado. Então, olhar para o Apocalipse é entender que vai chegar um tempo da ira do Senhor, não apenas contra uma, duas, contra a humanidade. Contra o que foi feito, contra a rebeldia, contra a resistência no coração, quanto à obstinação em obedecer, quanto à deformação, à distorção do que o Senhor criou para ser bom, contra a maldade que foi feita com a criação, que geme, que é afetada, a criação que foi feita para andar em equilíbrio, louvando e exaltando o seu Criador. E aí há uma progressão. O texto fala dos selos, o texto fala das trombetas, o texto fala das taças, e é uma progressão do juízo. E eu creio que a gente não vai chegar no nível das taças, não. Mas a gente vai ver muita coisa dos selos se abrindo. Então é uma progressão desse juízo para que a justiça, a verdade e a soberania e a majestade de Jesus se revele nesse contexto. Então nós vamos explorar mais um pouquinho hoje Apocalipse 6, 1 e 2, onde o Cordeiro abre esse primeiro selo e dá início a essa série de revelações que vão tratar de realidades e desafios do fim dos tempos. E o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro não é branco não, é o cavalo que é branco. Não sei a cor do cavaleiro, mas a Bíblia diz que o cavalo é branco. Então o cavaleiro do cavalo branco, ele trará uma mensagem de falsa vitória. Então qual é o nosso papel enquanto igreja? Responder às mentiras de Satanás na nossa geração com a verdade que vem de Cristo. A verdade precisa habitar os nossos corações, povoar a nossa mente para não sermos enganados e para cumprirmos a nossa missão de revelarmos o Cordeiro. Então a mensagem dessa revelação de que virá um cavaleiro no cavalo branco, que se parece com o nosso Cristo, que representa uma autoridade considerada por todos como de um Messias, mas sendo um falso Messias. Diante dessa revelação, nós precisamos entender que a autoridade está com Jesus.
O verso 1 de Apocalipse 6 começa dizendo: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. O Cordeiro que tem autoridade. Jesus representa toda a autoridade do nosso Deus Pai, Criador, soberano. E a abertura dos selos vistos por João é uma demonstração clara de que a autoridade está nele. Para que os sinais aconteçam, ele tem que liberar. Para que os sinais aconteçam, o Senhor tem que liberar o tempo do juízo. Só Ele tem o poder de abrir. Não se trata de um mero evento, mas é um sinal, um símbolo da autoridade e do poder de Cristo sobre a história. É um símbolo da autoridade e do poder de Cristo na sua palavra. Ele mesmo declarou: céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. A autoridade de Cristo é vista nessa imagem simbólica como o único digno de abrir os selos. É Ele quem tem as chaves para o futuro. Quando a palavra diz: eu é que sei que planos tenho sobre vocês. É Ele quem introduz o próximo capítulo. As coisas não pegam o nosso Deus de surpresa. A nossa mente é muito limitada para entender isso. Por isso que a gente precisa se derramar em oração, buscar discernimento no Espírito, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. Quando o homem pecou no Éden, como eu já falei, Jesus não foi um plano B. Jesus foi o plano que sempre existiu, porque Deus já sabia o final de todas as coisas e a sua palavra se cumprirá. Segundo, nós entendemos que todos nós estamos convidados, se não convocados, para uma missão. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Esse venha soa para nós como um chamado duplo. Sabemos que é o chamado do ser vivente para o próximo capítulo, para o juízo, para liberar uma nova estação. Mas esse venha, para nós que estamos lendo, para os leitores, para a igreja, também é um despertar. Olha só, há um sinal acontecendo: venha. Há um sinal acontecendo: desperte. Há um sinal acontecendo: se prepare. Venha. Não durma no ponto. Alguém disse certa vez: eu já estou com as minhas malas prontas, esperando Jesus voltar. Porque esse mundo está chato demais. Cansei desse mundo. Essa é uma atitude que parece bonita, mas está errado. Precisamos ter uma mala preparada, espiritualmente falando, mas precisamos estar com a espada empunhada na outra mão. Venha, você tem uma missão. Se Ele está vindo, o que é que nós vamos fazer? Sentar e esperar. E as multidões que não têm discernimento, e as multidões que também foram alvos do amor quando Ele se entregou lá na cruz, e a grande comissão: vão por todo o mundo, anunciem o Evangelho e façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu os ensinei, e o Espírito estará com vocês até a consumação dos séculos. Venha, desperte, se prepare, se envolva. Se estamos vendo sinais de que os selos estão sendo abertos espiritualmente, precisamos despertar para esse chamado. A voz do ser vivente é um convite à missão. Esse clamor tem um tom de urgência, de comando. Cadê a igreja que clama Maranata? Venha! Não é um chamado apenas para que o cavaleiro espiritual libere essa nova estação sobre a humanidade, mas para que todos nós que ouvimos essa mensagem, todos nós que lemos essa palavra, despertemos que existe um estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus, que molda suas decisões, que define onde você gasta tempo, em que você gasta tempo.
que define o que tem a sua atenção nessa terra. É o estilo de vida de quem despertou para a volta de Cristo. É um apelo para que prestemos mais atenção à realidade do mundo, para que não sejamos espectadores do que a mídia produz e do que estão decidindo por nós, porque sim, estão decidindo muitas coisas por nós que nós não temos poder nenhum de influenciar. Mas como nós vamos nos portar diante disso? Apenas assistindo e reclamando? Ou discernindo espiritualmente que um novo movimento está acontecendo na nossa terra, ecoando a necessidade de andarmos vigilantes e preparados para as próximas mudanças? Terceiro, a mensagem dessa revelação, ela nos diz que nós precisamos viver com conhecimento e discernimento, que eu já falei. Porque o cavalo branco deu uma enganada aqui na primeira leitura para algumas pessoas. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O cavalo e seu cavaleiro são elementos simbólicos que vão gerar várias interpretações, mas mais uma vez estão associados a uma sensação de conquista e de vitória. Então esse cavaleiro representa líderes, conquistadores, frentes militares, políticas, tendo em vista a figura do arco da coroa. Então, é importante nós nos questionarmos, né? Quem é esse cavaleiro? Que sistema é esse que quer dominar o mundo politicamente de forma religiosa? Estamos atentos a isso? Estamos buscando a palavra? Estamos atentos de que pode existir um falso Messias? Estamos atentos? Ou estamos apenas seguindo o fluxo? Marcos 13, 22. O Evangelho declara: pois aparecerão falsos cristos, no plural, olha, e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso que os eleitos precisam de conhecimento e discernimento. Não há discernimento sem palavra, querido. Discernimento sem palavra é... Como é que a gente chama? Quando o povo é muito... A palavra está aqui, ó. Superstição. Discernimento sem palavra é superstição. É um misticismo vazio que não tem base. Conhecimento é palavra. Discernimento é o Espírito trazendo revelação para os nossos dias. Amém? E a mensagem dessa revelação para os nossos dias diz que nós devemos focar no que a palavra nos diz e não no que o mundo apresenta. Ano do discipulado, ano de filhos maduros, é ano de conhecermos mais a palavra. Apocalipse 6, 2, o verso B: o seu cavaleiro empunhava o arco, foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Parece, mas não é. Sugere que esse poder é um poder ativo, que vai dominar muitas pessoas e que quer realizar justamente o domínio dos corações, das nações, dos povos, da civilização. E aqui nós podemos refletir sobre forças na nossa sociedade que tentam nos controlar. Existem forças na nossa sociedade que tentam nos dominar, dominar o nosso comportamento, dominar as nossas decisões, dominar a nossa forma de interpretar o mundo. Os algoritmos existem por algum sentido, né? Por algum objetivo. Estão decidindo por nós o que nós assistimos. Estão decidindo por nós o que nós consumimos. Estão decidindo por nós o que nós ouvimos, para moldar o que nós acreditamos e moldar o nosso discurso. E a pergunta é: quem está fazendo isso? Precisamos de palavra e do Espírito para termos discernimento e não reproduzirmos um discurso só porque ouvimos e caiu bem, mas filtrarmos se esse discurso realmente está alinhado com a palavra.
como a verdadeira vitória só se encontra em Cristo, Jesus não é determinado a vencer, né? Jesus é o vencedor definitivo. Os outros, os falsos, são os que apresentam uma justiça que não é reta, uma justiça que parece justiça, mas você tem que se esforçar para entender que aquilo é justiça. A justiça de Jesus é clara. É justiça que é justiça. Mas eles vão se apresentar como se fosse. Conheça o real Jesus e espere esse Redentor que breve virá. E os cavaleiros de outros cavalos brancos não te confundirão. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, é tempo de conhecermos Jesus. Repita isso: conhecer Jesus. A palavra conhecer vem do latim e o seu significado é tão profundo, fala de nascer para. Quando eu conheço é como se eu nascesse para uma nova informação, um novo conhecimento. Conhecer Jesus é nascer, eu nasço para Jesus e Ele nasce na minha vida. Quando eu conheço Jesus, eu nasço para uma nova realidade. Quando eu conheço Jesus, eu nasço para uma nova esperança. E precisa ser o Jesus de verdade, viu? Por isso que eu coloquei aqui, quando eu estava escrevendo, conheço o real Jesus. Porque não é sobre o Jesus que eu penso que é. Não é sobre o Jesus que eu acho que é. Tem que ser o Cristo. Não é sobre o Jesus que estão falando sobre Ele. É sobre o Cristo. Que eu abro a porta do meu coração, permito que Ele entre, que eu o conheça, que Ele nasça dentro de mim e que eu esteja totalmente imerso nele. João capítulo 8, verso 5 diz: asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jamais verá a morte. À luz dessa revelação, somos desafiados a permanecer atentos aos sinais dos tempos. E a palavra do Senhor nos convida, então, a vivermos um mês de muito mais discernimento. Amém? Em nome de Jesus. Em um mundo que muitos clamam por influência, muitos clamam por posições, muitos clamam por status, a nossa esperança deve estar mais do que nunca firmada no Cordeiro, que é o vencedor. No Cordeiro, que se entregou como Cordeiro, para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós tivéssemos acesso às suas revelações, mas que prometeu que virá e se revelará como o leão da tribo de Judá. Aleluia! Então, queridos, nos próximos domingos, vamos falar um pouco mais sobre o cavaleiro da guerra, o cavaleiro da fome, o cavaleiro da morte. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, não se distraia. É um tempo de respondermos ao Senhor que a sua palavra efetuou em nossos corações. A mensagem de hoje é um chamado a um despertar. A um despertar para uma vida onde o amor de Cristo nos invade de tamanha forma que lança fora todo medo. Onde você não é refém das notícias do mundo. Onde você não se atemoriza ao ponto de gerar pavor, tristeza, preocupação, ansiedade em seu coração. Porque se você conhece o Senhor e sua palavra tem caminhado junto de uma comunidade de fé, que vive, que está se aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor, você sabe o que esse mundo terá que passar. Você sabe que esse mundo experimentará do juízo de Deus. Mas você sabe que aqueles que estão em Cristo Jesus
tem uma promessa. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Essa promessa define a nossa fé. Ele prometeu que viria, Ele veio. Ele prometeu que morreria, Ele morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele prometeu que voltaria, Ele voltará. Ele voltará. A nossa fé se baseia nesse Deus que já cumpriu muitas das suas profecias e promessas. Dessa palavra que se prova em si mesma. Por isso que tantos outros textos considerados sagrados, inspirados, se perdem ao longo do tempo. Mas essa palavra não passa. Entra século, sai século, entra milênio, sai milênio. A palavra vem se cumprindo geração após geração. E o chamado de hoje é: desperte. Desperte. Desperte para profetizar a verdade de Deus. Venha! Foi a fala do ser vivente. Há um clamor: venha, desperte, anuncie a verdade. Pois nós estamos vivendo uma geração que jaz nas mentiras de Satanás, reféns das mentiras de Satanás. Não tem controle pelas próprias decisões e vontades. São verdadeiras marionetes do pecado. E o texto diz: despertem. Despertem. Não se deixem enganar por aquilo que parece que é. Não se deixem enganar só porque parece que você concorda com aquela informação. Inclusive, como um alerta, suspeite do que você concorda. Porque você precisa entender o quanto antes: você não é o dono da verdade. A verdade é só é Cristo. Não é porque uma mensagem caiu bem na sua mente, porque falou o que você gosta de ouvir, que ela realmente possa ser verdade. Traga a palavra para o seu coração, para não pecar contra o Senhor. Oh Espírito Santo, nós nos dobramos em reverência diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito, diante de Jesus Cristo, que não apenas cumpriu o plano redentivo que foi traçado antes da existência do mundo, antes do haja luz. O verbo, a palavra, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e há de vir, já havia pago o preço por cada um de nós. E nós nos dobramos diante do seu poder e da sua autoridade, Jesus, o único digno de abrir o livro desatando os seus selos, o único digno de liberar o próximo capítulo da história da humanidade. Não tem como cortar verdades dessas escrituras, querido. Não dá para viver uma fé de conveniência. Eu gosto do evangelho, eu gosto do gospel, eu gosto de ser evangélico até determinado ponto. Ou é ou não é. Ou você entende que essa palavra é a rocha sobre a qual você está edificando sua vida, sua casa, seu futuro. Ou você está sendo enganado por você mesmo e por falsos mestres. E por isso a palavra diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor serão recebidos por Ele. Deus tem misericórdia de nós. Somos limitados demais diante da profundidade e da riqueza dessas verdades. Diante, Senhor, de um Deus profético, de um Cristo que cumpriu na cruz, como eu estava falando, mas além disso abriu seu coração, abriu a cortina para dizer: olha como as coisas acontecerão. Se preparem, estejam vigilantes, estejam alertas, pois vai se cumprir, vai se cumprir.
Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A igreja que clama Maranata é a igreja que discerne os tempos. Nos perdoa, Senhor, pela imaturidade. Nos perdoa, Senhor, por sermos homens e mulheres com a língua solta, rápidos em proferir opiniões, rápidos em argumentar e demorados demais em meditar na Tua palavra, demorados demais em buscar discernir espiritualmente tudo o que acontece à nossa volta. Nos perdoa, Senhor, e nos conduz a esse caminho de fé e esperança, a esse caminho de que enquanto nós vemos os sinais, o nosso coração se enche de compaixão e misericórdia, mas ao mesmo tempo de uma esperança que nos faz acordar todos os dias com a convicção: breve Ele virá e todas essas dores não mais acontecerão. Aleluia. Essa é a nossa expectativa. E que cada um que está aqui nessa noite, Deus, possa sair desse lugar com a convicção de que o seu coração está nas mãos de Jesus, de que o desejo de conhecer Jesus saiu do desejo e ele passa a se concretizar em uma ação de dizer sim para Jesus, de abrir sua vida para Jesus, de buscar a palavra do Senhor, de estar perto de pessoas que nos revelam esse caminho e de entender que há muito mais para nós vivermos nessa terra, em conhecermos do nosso Deus, desfrutarmos da sua bondade e anunciarmos o ano da salvação, do favor de Deus.